Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Boa noite, queridos. Paz esteja convosco. Amém. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui. Depois, no final, a gente vai estar orando por vocês. Eu quero que, sem demora, nós abrimos as nossas Bíblias. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus, aleluias. Assim como o nosso Deus assaciou o povo no deserto, Ele está aqui nesta noite para saciar a nossa alma. Romanos 8, 16, 17, 18. Romanos 8, 16, 17, 18. Aleluia. Quem não tem a sua Bíblia pode acompanhar aqui, né? Glória a Deus por isso. Deus faz coisas tremendas em nossas vidas. Nós temos como título dessa mensagem: tome posse do território espiritual que é seu por direito. Amém? Tomamos posse daquilo que é nosso, que já foi conquistado na cruz do Calvário. Diz assim essa palavra para nós: o Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Assentados, queridos. Glória a Deus. Hoje é uma noite de ceia. Graças a Deus. Hoje é uma noite, com certeza, que não será diferente das outras que aqui temos estado. O Senhor, pela sua bondade e misericórdia, tem agido em nossos corações, alimentados pela sua palavra. Tome posse do território espiritual que é o seu direito. Irmãos, uma indicação adicional de Deus para nós, cristãos, filhos do Deus Santíssimo, dirigido por Deus, está no fato de que o Espírito Santo é quem confirma os nossos corações que nós somos dele. Se não é essa manifestação do Espírito Santo, se não é esse confirmar nos nossos corações, através da sua palavra, da sua obra redentora que nos convenceu da verdade, porque nenhum ser humano, por mais inteligente que ele venha a ser, por mais conhecedor que ele venha a ser das coisas terrenas, mas se não tiver ação do Espírito Santo agindo em sua vida, ninguém tem o poder de convencer uma outra pessoa que Deus é o todo soberano. Ninguém tem o poder de convencer as atitudes erradas do ser humano, o comportamento errado, o pecado que os homens cometem. É simplesmente através do poder da palavra, da ação do Espírito em nossas vidas. E Ele testifica em nossos corações que nós somos os seus filhos. Ele testifica no seu coração, no nosso coração, que somos seus filhos. Quando que isso acontece? Quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a presença dEle, como estamos fazendo, Ele se manifesta em glória e majestade, porque o meu corpo está tremendo, o meu corpo está em chama, e eu tenho certeza que muitos aqui também estão. Glória a Deus. Porque tamanha é essa presença, porque nós somos tão pequeninos, tão frágeis, que quase que não suportamos essa presença, essa glória do Deus Todo-Poderoso. É somente pelo amor e a misericórdia dEle. Porque como homens e mulheres que somos, carnais, tendentes a pecar,
quando nós nos prostramos em sua presença, quando nós oramos a Ele e nós clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem pode chamar a Deus de Pai, senão os seus? Quem pode ter intimidade com Deus, senão os seus? Abba, Pai. Glória a Deus. O que quer dizer Abba, Pai? Em hebraico quer dizer meu Pai. Aleluia. Meu Paizinho. Glória a Meu Deus. papaizinho querido. Quando nós estávamos na vida totalmente errada, errante, numa vida totalmente contaminada pelo pecado do mundo, quando foi a vez que nós expressamos esse sentimento de carinho, de amor para com Deus? Quando foi a vez que nós, com os nossos lábios impuros, sujos, de tantas porcarias, palavras nojentas, qual foi o momento que você lembra que você pôde dizer, meu pai, meu papaizinho? Eu não tenho lembrança disso. Eu não tenho recordação disso. Que quando eu estava lá fora, vivendo no pecado, Deus para mim era muito distante. Deus para mim era muito longe, Ele não existia na minha vida. Muito pelo contrário, Deus para mim era um carrasco. Deus para mim era um homem que escolhia as pessoas para se dar bem na vida. Deus para mim era um homem que escolhia as pessoas para não ser prósperas, para não ser ricas, enquanto tantos estavam na miséria, padecendo fome, enquanto tantos estavam necessitados que não tinha onde morar. Para mim Deus não existia. Deus para mim era um ser muito longe, longe da minha vida, longe dos meus ideais. Mas hoje eu vejo que Deus está junto comigo, está na minha vida, está na tua vida, e eu posso direcionar e dizer, meu pai, meu papaizinho, meu querido pai, aleluia. Oh, glória a Deus. Por mais que nós venhamos a ter coisas abundantes na terra, financeiramente falando, na matéria, no material, não importa. Mas importante é que eu possa dizer, meu pai, meu papaizinho. Aleluia. E o 26 diz assim, nesse mesmo capítulo de Romanos 26, nos fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas vêm e dizem para nós, nos dizem assim, pastora, me ensina a orar. Eu não sei orar, pastora, me ensina a orar. Não existe segredo para orar. Não existe segredo para falar com Deus, Elaine. Não existe métodos. Não existe formas. O que existe é abrir a boca e expressar os sentimentos, é abrir o nosso coração e se derramar na presença de Deus. Glória a Deus. Mas quando nós estamos sem condições, quando nós não estamos não temos forças pelas atribulações, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos ataques de Satanás, pelas afrontas de Satanás, quando a nossa sensibilidade e fragilidade toma conta de nós, a palavra diz que o Espírito intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia. Sabe o que eu imagino pelos meus olhos da fé? Sabe o que eu vejo pelos meus olhos da fé? Vem cá, Giovana, por favor. Se dobra aqui. Eu vejo pelos meus olhos da fé a Giovana, eu, você, ali tão sem palavras, sem expressão nenhuma, que o coração está pesado, que o coração está
ela não tem força, ela não tem palavra para expressar, não consegue, porque a carga está grande, o problema está atribulando a sua vida, a sua alma está angustiada, a sua alma está triste, não existe palavra, mas o Espírito Santo a cerca, o Espírito Santo vem e acerca ela, e ele começa a dizer: Pai, Senhor, socorre, Senhor, ajuda, fortalece, Pai, sustenta, renova tua filha que já está, Senhor Deus, sem condições, que não consegue orar, Senhor, que não consegue falar, que não consegue se expressar. O Espírito Santo está ali em volta dela, fazendo aquilo que ela não tem condições de falar. O Espírito Santo age assim nas nossas vidas. O Espírito Santo age assim na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Giovana. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Tu és soberano, Pai. É assim que Ele faz com os seus. Por que é assim que Ele faz com os seus? Porque nós somos identificados como filho do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou qualquer uma, você não é qualquer um. Você é intitulado filho do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que formou o universo, daquele que rege neste mundo. Aleluia! Oh, querido, o Espírito Santo, Ele está presente em todo o tempo da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todos os segundos do nosso viver. Ele está bem presente, por mais que você pense que Ele não está, mas Ele está vivo, Ele está contigo. Ninguém é percebedor, mas a graça do Senhor nos dá esse presente. A graça do Senhor nos dá essas condições. Como nós ouvimos uma quinta-feira o Fernando dizendo sobre a graça do Pai. Amém. A graça de Deus nos dá essa oportunidade. A graça de Deus nos dá condições de chegarmos diante da santidade dos santos e santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Antigamente, lá no Velho Testamento, o povo se preparava e apenas um ia até o templo. Um entrava lá no lugar santo dos santos, mas ele se preparava um ano de preparo para chegar diante de Deus. Um ano o sumo sacerdote se preparava para levar até Deus uma oferta pelo pecado do povo. Hoje todos têm acesso. Hoje todos têm liberdade para chegar diante da presença dEle. Todos. O caminho está aberto. Não é para fulano, não é somente para Bertano, não é para ciclano, é para todos aqueles que conhecem e reconhecem a soberania e a bondade, a misericórdia dele, aleluia, para invadir o território do inimigo, para combatê-lo, para tomar posse das promessas de Deus, posse daquilo que ele já nos deu na cruz, para retirar das mãos de Satanás aquilo que nos pertence, que é de legal, que é direito nosso, que é herança nossa, queridos. O que é necessário é realmente reconhecer Cristo em seu coração. Glória a Deus. É reconhecer que Jesus morreu, padeceu e ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É reconhecer na verdade que Ele vive e que Ele é Cristo vivo. Como herdeiros, todos os filhos de Deus têm uma herança baseada na sua relação com Deus. Glória a Deus. A sua relação com Deus. A nossa relação com Deus. Glória a
Como está a tua relação, a minha relação com Deus? Meu Pai Santíssimo, misericórdia. Para que realmente sejamos herdeiros de todos como filhos, que a palavra nos diz que somos intitulados pelo Espírito Santo para herdarmos essa herança, para termos as promessas do Senhor, para termos a intimidade com o Espírito, para entrarmos na presença da santidade de Deus. Eu preciso ter relação com Deus, amados. Que relação é essa? De uma vida voltada para Deus, de uma vida inteiramente entregue ao Senhor nosso Deus, de uma vida de comunhão, de intimidade, de oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Escuta aqui, pai e mãe. Você entrega seu filho a outra pessoa para cuidar dele? Você, pai e mãe, entrega o seu filho para pessoas estranhas, desconhecidas, para cuidar dele? Você, pai e mãe, entregaria alguém que você nunca viu, não conhece, não sabe quem é? Alguém que você não tem relacionamento, não tem conhecimento do caráter, do comportamento, da personalidade, da vida dele, você entregaria? Com certeza você não entregaria. Nós, como filhos que somos, precisamos ter com Deus um relacionamento. Glória a Deus. Um relacionamento que o Espírito Santo nos dá essa direção. Um relacionamento que através da oração nós chegamos à presença dele. Aleluia. Um relacionamento com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque tem muitos que não conhecem as Escrituras, não sabem o que está registrado aqui, não sabem o que contém nessa palavra. O relacionamento com a palavra da verdade, o relacionamento que a palavra nos aponta as nossas falhas, nossos pecados, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, o relacionamento que temos que ser humildes como Jesus foi. Aleluia. O relacionamento com o Senhor, de vida, de verdade, não de fachada, não de mentira. Oh, glória a Deus. Um relacionamento com a palavra, queridos. Se relacionar-se com a palavra. Como eu vou me relacionar com a palavra? É conhecer, é estudar, é viver a palavra, não tão somente ler, mas viver aquilo que eu estou aprendendo. Praticá-lo em minha vida. Praticar essa palavra. Como é fácil viver as coisas que o mundo oferece. O diabo é tão sujo mesmo, porque é o que ele é: sujo, maldito, imundo, asqueroso, infeliz. Tudo que não presta ele é. E ele vem tentando tirar aqueles que são de Deus, da presença de Deus. Oh, meu Deus, misericórdia. Ele vem tentando, e tantas vezes ele tem êxito. Tirar aqueles que um dia aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vem roubar essa graça, esse prazer de dizer: ah, papai, essa oportunidade de dizer: ah, papai, meu pai. Ele vem tentando e tem conseguido.
tirar muitos da presença do Senhor, oferecendo tudo de bom, oferecendo todos os manjares dessa terra, todos os manjares deste mundo, porque é saboroso, porque é gostoso, não é ruim. Se fosse ruim, ninguém iria. Mas é gostoso, é prazeroso. A carne gosta. A carne realmente se alegra, se satisfaz. E daí? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Se Jesus voltar agora, o que vai acontecer? Se o teu corpo for pedido, for tombado, o que vai acontecer? Pensamos. É para nos refletir. Giovana hoje disse uma palavra, eu fiquei pensando no que ela falou nessa manhã. Nós oramos e pedindo, Deus, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Olha o poder e o sentido dessa palavra. Deus, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Mas quando Ele te proporciona para fazer a sua vontade, nós não a fazemos. Quando nós estamos na oportunidade de cumprir a sua vontade na nossa vida, nós não a praticamos. Oração de tolo, oração em vão. Porque Ele está dando oportunidade para nós realmente fazer a sua vontade, mas nós não a fazemos. Nós deixamos que os nossos sentimentos humanos falem mais alto do que a vontade dele na nossa vida. Nós permitimos que a nossa preguiça, o nosso comodismo fale mais alto do que a vontade dele. Nós permitimos. A herança de Deus, amado, ela não é uma herança natural. Ela não é uma herança física, ela é uma herança na matéria, mas ela é incorruptível, não se destrói, não se suja, não se mancha, porque ela não se corrompe. O ouro se destrói? Se destrói o ouro, irmãos? Estou te perguntando, se destrói o ouro? Pode se desmanchar e fazer uma outra joia, um outro anel, mas ele não se destrói. A herança de Deus, ela é incorruptível, ela não se destrói. E nós temos que guardar, não fazer como os homens estão guardando, irmãos, aí fora, as coisas dos seus próprios prazeres, os seus bens. Ajunto riquezas, ajunto dinheiro, ajunto tantas coisas, compro mansões, compro carros, compro tantas coisas, mas não junto o que é mais importante, não junto a sua garantia na vida eterna, ou seja, não luto para ter a vida eterna. Mateus 6,19, vamos ver o que diz lá. Obrigada, Fernanda. Mateus 6,19. Vamos ver o que diz Mateus 6,19. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Diz assim, amados. O Espírito Santo do Deus vivo. Aleluia. Mateus 6,19.
seguinte: Pai Celeste. Acharam aí? Amém. Amém? Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não roubam e nem furtam. Aleluia! Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Oh, irmãos, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça. O que é a traça? É um inseto que ataca, que destrói, principalmente a lã, tapete, etc. Ela destrói. O que é a ferrugem? É aquilo que vai enferrujando, vai estragando. Quando você tem uma cerca na sua casa de ferro, se você não cuidar, se você não pintar de ano em ano, de 2 em 2 anos, sei lá quanto tempo, ela vai enferrujando, ela vai estragando, ela vai se deteriorando, vai se destruindo, melhor dizendo. Não é assim? O que o Senhor está comparando, irmãos? Que nós não devemos estamos juntando os tesouros aqui na terra, mas vamos juntar os tesouros no céu, onde a ferrugem não tem poder de destruir e a traça não tem poder sobre isso, sobre a nossa salvação, a nossa vida em Cristo Jesus na glória. Aleluia! A vida eterna em Cristo. O diabo não pode roubar se você não deixar. Se nós não permitir, se nós não dermos legalidade. O ladrão aqui simboliza e diz que é Satanás. Ele tem esse poder quando nós damos a ele autoridade, quando nós permitimos que ele faça isso. Mas se eu não der legalidade, se eu não der oportunidade, ele não vai nos destruir, ele não vai nos tirar da presença de Deus. De que forma, irmãos? Como? Só tem um segredo. Não existe a força humana. Não existe, sabe, passo de mágica. Só tem um segredo. Um segredo é buscar intensamente a presença dele. É se encher do Espírito, para que quando vier os ataques do inimigo, para que quando ele vier se oferecer os seus manjares para nós possamos estar revestidos, nós possamos estar cheios e dizer não ao pecado, dizer não à carnalidade, dizer não às coisas deste mundo, dizer não à oferta de Satanás. É quando nós estamos realmente na presença dele, buscando ele em oração, em jejum, em vida com Deus de palavra, em vida com Deus em renúncia das coisas dessa terra. Aleluia! Aleluia! Não porque somos cafonas, não porque somos um povo quadrado, não porque somos um povo fanático, burro, leigos, não, muito pelo contrário, somos inteligentes, temos a sabedoria do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus! Porque a inteligência do homem, a sabedoria do homem, melhor dizendo, a inteligência do homem, ela passa e ela não garante a vida eterna, ela não garante a presença de Deus, ela não garante sabedoria, ela não garante relacionamento com Deus. Aleluia! Mas a vida com o Espírito Santo na sabedoria, essa sim nos garante o caminho pleno, nos garante sim o estreitamento com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que adianta tanta sabedoria, tanta inteligência humana? Por favor, não entenda errado. Não tem que estudar, não é isso, irmãos. Só que isso diante de Deus não vai garantir vida eterna. Diante de Deus não vai garantir a vida eterna, a salvação eterna. Tantas pessoas estão esquecendo-se de buscar
conseguem ficar 15 minutos ali aos pés do Senhor Jesus. Não consegue nem orar porque está tão cansado pelo dia que foi estressante na sua vida, pelo dia que ele teve de trabalho exaustivo. Ele está tão cansado que o seu físico não consegue deixar ele estar em sintonia com o Senhor Deus. Estou dizendo mentiras? Não é verdade isso? Ai, mas é quando nós queremos de Deus, nós queremos. Quando nós queremos alguma coisa, nós queremos e exigimos: eu quero, eu quero, eu quero. É verdade, meu Deus. Quando nós precisamos de uma solução, de uma resposta, de uma cura, de qualquer coisa na nossa vida que está precisando de uma ajuda dele, daí eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque a palavra diz: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu filho, eu tenho direito na herança, eu tenho direito nas promessas. A tua palavra diz para mim, Senhor, que eu sou teu filho e eu tenho direito na herança do Deus Todo-Poderoso. É isso que tua palavra me diz, mas a negligência nossa é tão grande. Que vergonha! Oh, misericórdia. Que vergonha! Ai, Jesus. Só sabemos dizer: eu quero. Resolve, resolve. Senhor, salva minha família. Senhor, cura minha enfermidade. Senhor, resolve meu problema financeiro. Senhor, liberta meu irmão. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Usa ele como se ele fosse o nosso empregado, nosso escravo. E ele não é. Oh, glória. Ele é soberano, ele é Deus. Oh, glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é o meu empregado, nem o teu empregado. Ele é o soberano Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai dar se ele quiser. É verdade, Jesus. É verdade. Como diz o Fernando, voltando a falar, a graça do Senhor nos basta. A graça nos beneficia. A graça nos beneficia. A graça nos beneficia. A graça nos beneficia. Aleluia, meu Deus. Você não sabe como é que está meu coração aqui em Oh, cima. glória, me canta. Você não imagina como que está meu coração aqui em cima, irmão. Você não imagina como está meu coração aqui em cima. Que hipocrisia! Que hipocrisia! A igreja de Cristo só quer usufruir das bênçãos, das dádivas de Deus, dos benefícios de Deus. Mas quando é para se colocar, buscar a sua presença, a sua face, ter intimidade com Ele, não tem tempo. Não tem tempo. É tão interessante isso. Como Satanás é astuto e tira o tempo do homem, rouba a intimidade do homem com Deus. E queremos ser abençoados. E queremos a solução do problema. E queremos, e queremos, e queremos. Meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Oh, Pai, misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Oh, meu Deus. Misericórdia, Senhor, daqueles que dizem ser teus filhos, Pai. Misericórdia, misericórdia, Pai, misericórdia. Que vergonha, Senhor. Que vergonha, meu Deus. Jesus. Amado Espírito Santo. Sabe, queridos, como filhos de Deus que somos, como a palavra nos revelou lá quando lemos, através de Cristo Jesus, Deus já nos deu a melhor coisa, que foi o seu Filho. O melhor presente da humanidade para mim e para você foi Jesus Cristo. Verdade, Jesus. Foi Jesus. Foi Ele que o Senhor nos deu.
para tirar de nós todo fardo, todo pecado, toda imundícia que estava sobre as nossas vidas. E outra coisa que Ele nos proporciona, a herança que Ele nos dá, é condições de nos perdoar. Graças a Deus. Ele nos perdoa porque Ele sabe a cada um de nós as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Obrigada, Jesus. Obrigada. Muitas vezes nós, como seres humanos, não perdoamos, mas Ele nos perdoa. Tantas vezes guardamos mágoa e ressentimento no coração, mas Ele não guarda de nós. Graças a Deus, obrigada. Ele não guarda de nenhum de nós, porque o amor dele supera todas as coisas. Obrigada. O amor dele é maior do que tudo para conosco. É o seu perdão. Uma outra coisa que nós temos como herança de Deus é o amor, como eu já falei. É o amor que cobre todas as nossas transgressões e nos justifica diante do Senhor. O amor de Deus, pelo sangue do Senhor, nos justifica diante do Senhor. Uma outra herança que nós temos, que eu li lá no início, que Ele nos deu sem merecermos, foi o seu Espírito que está habitando em nosso espírito, em nosso ser. O nosso Espírito que reina nas nossas vidas. Graças a Deus. O nosso Espírito que está aqui dentro, que caminha comigo, que caminha com você, que quando você vai dormir, Ele está ali junto com você. Quando você vai se alimentar, Ele está ali junto com você. Ele não te deixa em nenhum momento. Ele está ali presente com você. O seu Espírito. E uma outra coisa, essa herança que estamos, ou melhor dizendo, lutando todos os dias, todos os instantes, para chegarmos aonde nós queremos e herdarmos a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Herdarmos a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Sabe, Aleluia. irmãos? Eu sonho, eu almejo tanto isso, de chegarmos diante do Senhor e Ele venir até nós e vai nos coroar. Sabe quando aquelas meninas, as Misses Brasil, as Misses que desfilam representando os seus países, com seus corpos todos esbeltos, todas lindas, maravilhosas. E uma delas, mente uma delas, que ganha como Miss, e que leva a faixa, e que é coroada. Um apenas. Tem que fica em primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas uma apenas é coroada. Uma só. Que ganhou o concurso. Que ganhou entre tantas mulheres maravilhosas, lindas. A sua beleza se destacou. A sua beleza foi tão exuberante que ela venceu o prêmio, a coroa. Só que com o Senhor não vai existir uma só. A noiva de Cristo. Todos irão ser coroados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos irão receber a coroa do Mestre. Ela recebe a coroa do homem, daquela pessoa responsável que fez toda aquele programação, todo aquele evento ali. Mas nós seremos coroados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena.
Saber que um dia eu vou receber essa coroa. Saber que um dia eu vou estar diante dele, da presença dele, e poder agradecer por tudo que ele fez para mim aqui na terra. Vale a pena. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena renunciar às coisas dessa terra. Por Jesus vale a pena. Jesus nos disse que devemos persistir em buscar a Deus, não desistir, não recuar. Há pessoas que frequentemente desistem após alguns esforços, algumas tentativas, algumas buscas. Elas abandonam, elas recuam porque não tem a resposta, porque não tem a solução, e deixam de buscar a Deus. Há pessoas que não conseguem vencer as dificuldades, as lutas, as afrontas do inimigo e recuam, voltam para trás, porque não tem força, acabam deixando e esqueceram das promessas de Deus. Para que possamos buscar precisamos ter na nossa vida, conhecer a riqueza da nossa fé, essa fé que nos impulsiona, essa fé que nos ajuda a pular os montes, as dificuldades, as lutas. É essa fé que vem de Deus para as nossas vidas. Temos a força, o poder do Espírito Santo em nossa vida, a vontade de vencer todos os dias, caminhar todos os dias na presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus nos impulsiona a isso, Jesus nos manda fazer isso. Aleluia. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei. Quem pede, o que acontece? Recebe. Não é pedir, Senhor, eu quero emprego. Não estou falando disso agora. Senhor, eu quero aumento de salário. Senhor, cura-me. Mas está dizendo buscar intensamente a sua presença. Pedir que Ele venha abrir os nossos olhos para um conhecimento mais amplo da palavra, uma visão da verdade, buscar continuamente, buscar paciência. Paciência vem a tribulação, paciência vem a luta, paciência vem a dificuldade. Jó buscou tanta paciência que levou tanto, mas foi aprovado. Senhor, nos dá domínio próprio para falar no momento certo, na hora certa, a coisa certa. Senhor, me dá amor para que eu possa amar aquele meu inimigo, Senhor. Me dá amor, Senhor, para que eu possa amar aqueles que tanto falam mal de mim. Me dá amor, Senhor, para que eu possa amar aquela pessoa que jogou pedra, aquela pessoa que falou mal, Senhor. Me dá amor, meu Deus, me dá amor. Alimentar-se da verdade. Estou encerrando. Jeremias 29, 13 e 12. Quero que você abra juntamente comigo. É bastante conhecida essa palavra. Jeremias 29, 12. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Jeremias 29, versículo 12 e o 13 nos diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! O que está falando para nós aqui? Buscar ao Senhor em todo
seja, quando procurarem de todo o coração, irmãos, é com o coração, não é tão somente com a boca. A Bíblia diz muitas vezes que o homem busca o Senhor simplesmente com os lábios, mas o seu coração está longe dele, o seu coração está afastado dele. O que é que diz aqui Isaías capítulo 29, 13 diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Meu Pai, meu Deus, este povo me busca tão somente de boca, tão somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a adoração que prestam a mim é feita por regra de homens. Irmãos, temos que adorar de coração. Temos que adorar de alma. Não precisa dizer levante as mãos. Não precisa glorifique. Não precisa agora cante. Não precisa agora ore. Não precisa, porque nós temos que fazer impulsionada pelo Espírito, com o coração voluntário ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Seria como robôs, Amelie. Levante as mãos. Bate palma. Agora vamos cantar. Agora vamos orar. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. Igual os robozinhos. Mas nada de coração. Oh, meu Deus. Impulsionada pelas regras dos homens. Oh, Jesus. O que é que Deus quer? Que nós venhamos expressar aquilo que estamos sentindo. Glória a Deus. Aquilo que estamos sentindo, não importa se eu quero me ajoelhar, se eu quero me deitar, se eu quero levantar, se eu quero andar, se eu quero cantar. Não interessa o que o outro vai pensar. O que importa é que ele vai receber. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Um dia eu estava todo mundo sentado e eu em pé. Todo mundo sentado e eu em pé. Alguém disse para mim assim: senta. Eu não quero sentar. Eu quero adorar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não importa. Temos que estar libertados. Temos que expressar o que está fluindo no nosso coração. É verdade. Eu lembro, domingo passado, a Giovana Serali veio aqui no altar, todos nós aí, mas ela estava aqui no altar. Me importou se os irmãos estavam olhando, que ela estava aqui no altar, ela estava expressando o que estava no coração dela. Aleluia! Se eu tenho vontade de deitar, eu deito, não importa o que você vai dizer, o importa é que ele está dizendo que eu estou adorando, se humilhando na presença dele. Aleluia! É o coração que vai impulsionar, o Espírito vai impulsionar, não é por regras de homem, mas é pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Concluindo essa palavra, abra sua Bíblia. Paulo mencionou, Romanos 8,35. Paulo mencionou o sofrimento que os cristãos devem enfrentar. A opressão no mundo sempre haverá um preço. Entretanto, nada do que sofremos pode ser comparado ao que Jesus pagou pela nossa salvação. Oh, irmãos, qualquer coisinha que nós passamos, nós já ficamos tão bebezinhos, né? Ah, meu Senhor, como nós choramos. Ai, Senhor, por que estou enfrentando isso? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por quê? Por que eu estou vivendo esse problema na minha vida, Senhor? Eu sou tão fiel a Ti. Você não quer avançar, não? Você não quer ter mais de Deus, não? Você não quer crescer na vida espiritual, não? Pois então fique um bebezinho. Fique uma criança, bebezinho espiritual.
queremos crescer, se prepara porque vai vir chumbo grosso. Se prepara porque vai vir aprovação. Mas eu quero crescer na graça, no poder do Espírito Santo. Eu quero crescer na presença dele, aleluia. Não na presença do homem, mas eu quero crescer na presença dele. Crescer em conhecimento, crescer na virtude. Se prepara porque vai vir chumbo grosso. Se prepara, aleluia. Nada é comparável ao que ele fez por mim e por você. Sofremos, padecemos, choramos, sim, claro que sim. Lamentamos a perda de alguém, lamentamos sim. Vem situações adversas, vem sim. Mas vamos lembrar que nada disso é maior do que ele fez por mim e por você. Nada é comparável a isso. Porque ele diz para mim e para você que ele não dá a nós nenhuma provação que nós não possamos suportá-la. Aleluia! Se ele dá a mim e a você, é porque nós vamos poder suportar, porque o Espírito Santo nos sustenta, nos fortalece e nos dá força para continuar. Aleluia! Romanos 8:35 para nós. Agora sim eu vou encerrar. Oh Pai, obrigado Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade. Romanos 8:35 nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus! Mais, muito mais, aleluia! Oh, glória! Por aquele que nos amou. Quem vai separar de você? Quem vai separar você de Cristo? Será a tribulação? Será a fome? Será a angústia? Será o problema? Será a nudez? Será a escassez? Quem vai separar de Cristo você? Nada! Porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Não importa quem somos, nem o que venha acontecer, nunca seremos separados deste amor. O sofrimento não nos afastará de Deus, mas ajudará a nos identificarmos com Jesus e permitirá que o seu amor nos cure. Aleluia! Glória a Deus! Oh Espírito Santo, nada importa quem somos e nem quem que venha acontecer, nunca seremos separados deste amor, querido. Não é o sofrimento, não vai nos afastar de Deus, mas vai nos ajudar a identificarmos que somos dele, que pertencemos a ele e que vencemos, aleluia. Oh glória a Deus! E vamos estar firmes porque ele está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Ele está conosco. Ele vive em nós. Ele reina em nossas vidas. Ele é Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus! Oh, aleluia. Oh, irmãos, quando tantos lá fora estão se alimentando das porcarias de Satanás, quando tantos lá no mundo estão se embriagando, se prostituindo, se enchendo das coisas que não prestam, estragando a sua vida, estragando a sua saúde, estragando a sua moral, estragando a sua dignidade, estragando o seu caráter, nós estamos aqui nos alimentando do melhor que vem dos céus para as nossas vidas, da palavra poderosa. Glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Da palavra poderosa, da palavra do Deus Todo-Poderoso, que nos dá saúde, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos dá esperança, que nos dá vitória, que nos dá a certeza de um dia melhor amanhã.
isso. Como é bom, né, Marco? Né, Ana Paula? Como é bom, né? Como é bom. Ah, meu Deus. Amanhã vou ter tantos no emprego chorando. Amanhã vou ter tantos no emprego se deixando dor de cabeça. Amanhã vou ter tantos no emprego dizendo: passei uma noite na farra, ela não é minha. Mas hoje eu estou mal, hoje eu estou ruim, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou isso, eu estou aquilo com dor de estômago. E nós vamos dizer: eu estou bem, porque eu me alimentei do Deus vivo. Eu estou bem, porque eu me alegrei na presença dele. Eu estou bem, porque eu recebi dele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Muitos vão dizer: briguei com a minha esposa, saí, deixei ela sozinha, fui pra farra, briguei com a minha esposa, tivemos uma discussão. Você vai dizer: não, eu estou bem com a minha esposa, eu estava junto com ela na casa do Senhor, eu estava me alegrando com ela na casa do Pai, comungamos juntos, nos alegramos juntos, compartilhamos juntos, aleluia. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Obrigada! Você quer mais? Ai, irmãos, ele tem mais para nós. Oh, Deus! Se coloque de pé. Aleluia! Oh, aleluia! Ele tem mais para nós. Ai, ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, da nossa salvação. Glória a Deus! Obrigado, Espírito Santo, muito obrigada. Eu quero que você feche os seus olhos por alguns momentos. Aleluia, Jesus! Feche os seus olhos. Toda honra e toda glória! Pai, muito obrigado, Senhor, porque recebemos de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e se preocupa com as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor libera sobre as nossas vidas o perdão, o Teu amor, o Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Que podemos estarmos aqui compartilhando, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por cada vida, Senhor, que saiu da sua casa, que não importou-se, Pai, com a chuva, mas que desejou em seu coração de estar aqui, que a alma, Senhor, estava sedente por Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigada. Oh Deus, não temos palavras para Te dizer que somos gratos, que somos felizes. Muito obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor, queridos. Nós vamos estar comungando juntos esse presente que só nós como filhos temos. Oh Deus, a ceia do Senhor, ela não é da igreja remanescente, ela não é de igreja nenhuma, ela não é de pastor nenhum, ela é do Senhor, ela é do Senhor. E ninguém tem poder de impedir você de participar, a não ser você mesmo. Se você não tiver em condições, se você está em pecado, peça perdão e Ele vai te liberar para você participar. Ele perdoa, Ele perdoa. Oh Jesus, a palavra nos diz lá em João capítulo 6, 53, diz assim: Jesus lhes disse: eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o meu Pai que me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Obrigada. Aleluia! Viverá para sempre. Se alimentamos do Senhor, nosso